mundo cheio de problemas, as pessoas costumam ir à igreja em busca de esperança e bênçãos. Mas às vezes, o que veem lá está bem longe de ser normal. De milagres estranhos a encontros fantasmagóricos, alguns vídeos de igreja te aterrorizam. Como esses eventos inesperados influenciam nossas crenças e nossa compreensão do divino? Junte-se a nós enquanto revelamos 20 vídeos de igreja que vão te surpreender. O milagre da perda de peso. O profeta Makandjigwa, o popular líder espiritual da Igreja Internacional da Família Unida do Zimbábue, tem ganhado atenção por sua capacidade de realizar milagres extraordinários. Entre esses milagres, tem um em que supostamente fez uma mulher perder uma quantidade significativa de peso por meio de intervenção divina. Os ensinamentos do profeta Makandjigwa enfatizam o profundo impacto da fé, inspirando-se nos ensinamentos de Jesus de que uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda pode mover montanhas. No caso registrado desse milagre, em particular, o profeta Makandjigwa realizou um processo impactante. Ele começou perguntando à mulher qual era o seu peso, e ela revelou que era de 110 quilos. Posteriormente, ele orou e falou em línguas. Como visto no vídeo, a mulher caiu por um momento, apenas para se levantar e perceber que suas roupas, especialmente a saia, pareciam visivelmente mais largas. Então, o profeta Makandjigwa convidou-a a subir na plataforma, onde havia uma balança, para que ela pudesse checar seu peso. Para a surpresa dos espectadores, incluindo os críticos céticos dessas medições, a balança indicou que a mulher agora pesava 100 quilos a menos que seu peso inicial. Os críticos levantaram questões válidas sobre as circunstâncias que cercaram o milagre. Alguns questionaram a presença de uma balança dentro do ambiente da igreja, sugerindo elementos planejados ou encenados. Além disso, apontam a natureza seletiva da abordagem do profeta Makandjigwa em relação à mulher, entre assistentes potencialmente semelhantes. Apesar das controvérsias e debates, o ministério do profeta Makandjigwa continua atraindo seguidores que têm fé no profundo impacto que suas práticas e ensinamentos espirituais tiveram em suas vidas. Uma exploração aterradora. Os exploradores que adoram se aventurar em lugares bem estranhos costumam fixar seu olhar em igrejas abandonadas. Esses lugares, que dizem estar assombrados por espíritos e manifestações, escondem segredos aterradores que podem mudar uma pessoa para sempre. Um desses aventureiros, cujo nome é desconhecido, decidiu corajosamente investigar uma dessas igrejas estranhas. Talvez ele tenha ouvido histórias muito aterradoras dos moradores sobre eventos estranhos durante as orações ou sons esquisitos que ecoavam durante a noite. Com o tempo, a igreja havia sido abandonada pelos moradores assustados. Equipado apenas com uma lanterna, o explorador se aventurou para dentro. O que ele viu confirmou as histórias aterradoras. Sentada em um banco, havia uma figura fantasmagórica vestida de branco. Sua presença era aterradora e maligna. No começo, ele o confundiu com uma pessoa escondida debaixo de um lençol na escuridão. No começo, ele gritou, "Oi!" No momento em que o fantasma virou o rosto para ele, ele percebeu com horror o que realmente era. Chocado e sobrecarregado, ele gritou de terror e correu em direção à saída mais próxima. Suas respirações frenéticas ecoavam na igreja desolada. Seus gritos, desesperados por ajuda, sugeriam um intenso medo que ele sentia, o que garantia que ele nunca mais enfrentaria o que estava à espreita. Nesse lugar, abandonado, o milagre do dinheiro. O pastor Sear, um tal Andrew Emadu, amplamente conhecido como Pastor Sear, é um pastor nigeriano radicado na África do Sul que surpreendeu sua congregação, fazendo com que milagrosamente aparecesse dinheiro no bolso de um dos membros da sua igreja. Durante um culto de domingo, o pastor Sear se aproximou de dois jovens com problemas na igreja e perguntou sobre a situação deles.
Um dos jovens confessou que estava sem dinheiro. O pastor Sear então ordenou que eles esvaziassem os bolsos, confirmando que, de fato, não havia dinheiro presente. Virando-se para a congregação, o pastor Sear perguntou se ele deveria milagrosamente colocar dinheiro nos bolsos dos jovens. Recebeu um sonoro sim da multidão ansiosa. Depois, ele ofereceu que escolhessem entre dólares, libra ou rands locais. E, curiosamente, a congregação optou pelos dólares. O pastor Sear indicou a um ajudante que trouxesse óleo para ungir, um elemento-chave em seus milagres anteriores. Depois de orar e ungir um dos jovens com óleo, o jovem começou a tremer incontrolavelmente. Finalmente, desabou no chão. Depois de alguns momentos, o jovem se levantou. Visivelmente chocado, o pastor Sear ordenou que ele verificasse o bolso e, para a surpresa de todos, o jovem encontrou notas de dólar dentro. A congregação ficou chocada com essa manifestação de intervenção divina. Muitos acreditavam que o pastor CYR deveria continuar realizando milagres desse tipo com regularidade. Incêndio de Notre Dame. O incêndio que afetou Notre Dame, uma das catedrais mais antigas do mundo, foi um acontecimento devastador para a comunidade cristã. Apesar da devastação, surgiu uma história notável de esperança e fé. Quando as chamas envolveram o lugar sagrado, milagrosamente salvando o altar e a cruz. Muitos viram isso como um sinal de proteção divino. Não se tratava apenas de salvar a igreja. Parecia uma mensagem do céu. A história tomou um rumo inesperado quando uma mulher afirmou ter visto o rosto de Jesus no fogo. Suas palavras se espalharam rapidamente pela internet e provocaram uma profunda reflexão e espanto entre muitos. Outros também disseram ter visto a silhueta de Cristina entre as chamas. Embora alguns tenham se mostrado céticos, muitos encontraram consolo nessa visão de esperança e renovação em meio à tragédia. No entanto, em meio à dor e à reflexão, surgiram preocupações sobre o futuro da catedral. Alguns temiam que se tornasse mais uma atração turística do que um lugar de culto. A imagem de Jesus no fogo foi vista por alguns como um comovente lembrete para voltar a se concentrar no propósito espiritual de Notre Dame, a igreja abandonada. Esta igreja já foi o coração de uma pequena vila, um lugar sagrado onde os moradores locais se encontravam. Os adultos se reuniam para o culto e as refeições comunitárias, enquanto as crianças brincavam alegremente no quintal. Mas, de repente, a vida vibrante se apagou, deixando a igreja deserta e abandonada. Ninguém pode dizer o que aconteceu naquele prédio, que um dia foi sagrado e que acabou sendo abandonado. Em tão pouco tempo, um investigador atraído pelos rumores de um passado sombrio decidiu desvendar o mistério da igreja abandonada. Ao chegar, se deparou com uma cena de absoluta decadência e desolação. Era como se o tempo tivesse parado ali há muito tempo. O investigador observou bancos destruídos, uma cruz torta, janelas manchadas e uma grande marca vermelha no chão da igreja. A marca lembrava assustadoramente a silhueta de um corpo humano, alimentando especulações de que um evento trágico, possivelmente um sacrifício humano, ocorreu. Tinha manchado a história da igreja. Que segredos obscuros estão enterrados entre essas paredes? O espírito do passado perdura, atormentando aqueles que se atrevem a entrar. Essas perguntas persistiam na mente do investigador enquanto ele se aprofundava no arrepiante quebra-cabeça da igreja abandonada. A última libertação de Gabriel Amor. Gabriel Amor, um sacerdote católico italiano, era conhecido por sua extraordinária habilidade em liberações ou exorcismos. Depois de ter expulsado cerca de 100 demônios em sua vida, seu último exorcismo se tornou muito famoso. Era sobre Cristina,
uma mulher italiana atormentada por um demônio que nem os médicos nem os padres conseguiam aliviar. Seus ataques eram especialmente intensos em dias significativos para Jesus Cristo. No começo, Gabriel tentou convencer o demônio a sair, zombando dele na esperança de que ele se rebelasse. Mas ele resistiu. À medida que o sofrimento de Cristina piorava, Gabriel percebeu que precisava usar seus métodos mais poderosos. Enquanto a família de Cristina assegurava, Gabriel usou óleo sagrado e desafiou diretamente Satanás. Exigindo que o demônio revelasse suas intenções, o espírito declarou que não podia tolerar que ninguém tocasse em Cristina. Sem se abalar, Gabriel persistiu, cercado pelos entes queridos de Cristina, incluindo seu namorado, cuja presença agitou ainda mais o demônio. A batalha entre o bem e o mal se intensificou enquanto lutavam para conter Cristina, enquanto Gabriel orava fervorosamente e usava técnicas criativas, criando um santuário espiritual dentro de sua mente. Pouco a pouco, o demônio dentro de Cristina começou a se enfraquecer. Os movimentos frenéticos dela diminuíram e ela começou a sussurrar as orações junto com Gabriel. Ficou claro que ela finalmente estava livre do demônio que a atormentava há tanto tempo. Jesus fala com seus seguidores. A voz de Jesus Cristo é um mistério para a maioria, mas os crentes sabem que ele se comunica com eles. No dia 11 de setembro de 1999, no Battery Park, na cidade de Nova York, centenas de pessoas de todos os cantos do mundo se reuniram para a Manifestação Mundial pela Paz. O evento incluiu várias cerimônias religiosas, incluída uma missa solene em sua igreja local. Durante a missa, aconteceu algo extraordinário. Enquanto o padre conduzia o culto, sua voz se tornou inesperadamente mais grave e transmitiu um eco profundo. Quando ele levantou a hóstia sagrada, suas palavras tremeram, como se estivessem impregnadas da presença divina. Muitos ouvintes acreditaram ter ouvido a voz do próprio Jesus. Essa transformação divina aconteceu 2 vezes, primeiro quando ele levantou a hóstia e depois quando levantou o cálice. As palavras, "Por meu corpo se entregarão por ti", ditas com o que se acredita ser a voz de Jesus, comovem e surpreendem profundamente todos os presentes, causando um impacto duradouro nos assistentes. Marianos, do milagre do Papa Francisco, na Igreja de São Pedro. Foi um momento notável que envolveu o Papa Francisco. Francisco foi notícia em todo o mundo. Enquanto as pessoas esperavam na fila para conhecê-lo, o Papa fez algo inesperado. Uma câmera capturou perfeitamente entre a multidão um homem confinado a uma cadeira de rodas. Havia perdido a vida de um homem, perdeu a capacidade de falar. Devido ao que se acreditava ser uma possessão demoníaca, ele pediu uma bênção especial do Papa, em particular para suas pernas. Ao se aproximar do homem, o Papa Francisco impôs as mãos e pronunciou uma oração. A reação do homem foi surpreendente. A boca dele se abriu como se sentisse dor, mas na verdade os demônios que estavam dentro dele sentiam o tormento. O Papa continuou rezando fervorosamente pelo homem, invocando o poder de Deus. Depois de terminar sua oração, o Papa Francisco passou para a próxima pessoa, deixando visivelmente comovido. No entanto, o que se seguiu surpreendeu a todos. O homem se levantou de repente e começou a andar de novo. O Vaticano esclareceu que o Papa simplesmente havia oferecido uma oração e que ainda não tinha realizado um exorcismo. Para o homem, que havia passado por inúmeros exorcismos sem obter alívio, a bênção do Papa trouxe uma sensação de conforto e cura sem precedentes. Revelação divina. Em uma catedral georgiana, os fiéis ficaram atonitos quando um anjo serafim apareceu por 15 minutos, entrando e saindo de um ícone de Cristina. Isso aconteceu durante um serviço religioso solene chamado Liturgia Divina.
A presença do anjo não foi apenas um truque de câmera. Todos os presentes viram e muitos gravaram vídeos em seus celulares para compartilhar. Mais tarde, isso deixou claro que algo extraordinário estava acontecendo. De diferentes pontos da catedral, as pessoas podiam ver claramente o anjo. Tinha asas brilhantes e um halo, como os anjos. Serafins vermelhos das representações tradicionais. Esses detalhes confirmaram a todos que estavam presenciando algo verdadeiramente divino. Durante o serviço religioso, o ambiente era tranquilo e respeitoso. Cada vez que o anjo aparecia e desaparecia do ícone de Cristina, era percebido como um acontecimento sagrado e significativo. As pessoas ficavam profundamente comovidas e sentiam uma conexão mais forte com sua fé. A notícia desse acontecimento se espalhou rapidamente além da catedral, o que desencadeou debates sobre a fé e os milagres. Inseto invadem uma igreja. Todos nós já ouvimos falar das pragas mortais que Deus enviou ao Egito. Água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, gado, pestilência, furúnculos e mais. Imaginem a comoção dos fiéis no Peru, quando vivenciaram um evento aterrorizante que parecia igualmente bíblico. Durante um serviço dominical normal, aconteceu algo inimaginável. No momento em que o sacerdote pronunciou a palavra a Deus, um exército de insetos irrompeu na igreja, preenchendo a área da congregação. Os assistentes que se reuniram para adorar ficaram horrorizados. Tentaram escapar, mas os insetos pareciam estar por toda parte. Cada canto da igreja estava infestado dessas criaturas aterrorizantes, criando uma cena que parecia a saída de um pesadelo. Parecia que os insetos estavam ali para se deliciar com carne humana. Os moradores ficaram em estado de choque e incredulidade. Consideraram o incidente como uma mensagem divina, um aviso de Deus para evitar o mal e as más ações. O acontecimento se tornou tema de intensa discussão e especulação. Até hoje, ninguém sabe realmente o que causou a infestação, o que deixou os fiéis com uma sensação duradoura de mistério e assombro. Um piscar milagroso. Na capela da Catedral de Saltillo, no México, há uma estátua gravada de Cristina que cativa e deixa perplexo todos que a veem. Esta estátua, publicada pela Dimensional Paranormal em agosto de 2016, está pendurada, visivelmente, em uma cruz acima do altar e, à primeira vista, parece imóvel e sem vida. Mas há algo misteriosamente diferente nessa estátua. Quando a câmera se aproxima para ver mais de perto, acontece algo surpreendente. A estátua pisca. Os olhos da estátua, que sempre estiveram fechados, se abrem de repente e olham fixamente para frente antes de se fecharem suavemente. A vista é impressionante e aterrorizante ao mesmo tempo. É um milagre, um sinal divino do céu ou apenas um efeito da luz? O misterioso grito de socorro. Em janeiro de 2022, depois de meses de restrições de quarentena, uma igreja local no México recebeu com entusiasmo sua congregação para a missa de domingo. Os assistentes, cheios de alegria e alívio por estarem de volta ao seu amado lugar sagrado, esperavam um serviço pacífico e edificante. No entanto, algo aterrador logo quebrou a calma. Durante o sermão do padre, uma voz aterradora e arrepiante interrompeu de repente o ato. No começo, ouvia-se um eco fraco, quase imperceptível, de uma mulher pedindo ajuda. O padre, ocupado com seu sermão, não parecia ouvir a voz, então a missa continuou. Mas a voz não se calou. Em contrapartida, o grito ficou mais forte e mais desesperado, deixando todos na igreja chocados e assustados. O padre tentou continuar com seu sermão, mas os gritos incessantes de socorro se tornaram insuportáveis. À medida que a voz se tornava mais desesperada, os assistentes olhavam freneticamente ao redor,
tentando encontrar a origem dos gritos inquietantes. Um grito particularmente agudo ressoou na igreja, fazendo com que todos, inclusive o padre, parassem e buscassem a origem do som. Apesar de seus esforços, ninguém conseguiu localizar de onde vinham os gritos. Até hoje, a fonte dos misteriosos e aterradores gritos de socorro continua sendo desconhecida. A pergunta ainda persiste. Quem foi que clamou por ajuda na santidade da igreja e por quê? Restaurar a visão na África. O evangelista Daniel Kolenda é um pastor americano da Igreja das Nações em Orlando, Flórida, mas sua influência se estende muito além dos Estados Unidos. O evangelista Kolenda realizou numerosas cruzadas em países africanos, como Moçambique e Zimbábue, onde seus atos milagrosos deixaram muitos maravilhados. Um milagre particularmente surpreendente foi o de uma mulher que havia estado cega por muitos anos. Apesar de ter buscado todos os tratamentos médicos possíveis e até mesmo ter experimentado remédios tradicionais, ela não havia encontrado cura para sua cegueira. Desesperada e cheia de esperança, decidiu participar de uma das cruzadas do evangelista Kolenda depois de ouvir falar dos incríveis milagres que lhe eram atribuídos. Cheia de fé, ela se aproximou do evangelista Kolenda, esperando um milagre. Durante a cruzada, ele orou fervorosamente. E ele falou em línguas antes de impor as mãos sobre ela. Em um instante, ela recuperou a visão. Para confirmar que ela havia recuperado a visão, o evangelista Kolenda levantou os dedos e pediu que ela os contasse. Ela conseguiu identificar com precisão 2, 3 e 4 dedos, até mesmo de uma boa distância, o que provou que havia recuperado completamente a visão. A multidão assistiu com espanto enquanto a fé da mulher e a oração do pastor se combinavam para criar um momento de pureza e inegabilidade. Milagre. Agora é a hora da escolha dos assinantes de hoje. Na pequena cidade de Willow Creek, a senhorita Jenkins se deparou com um vídeo peculiar intitulado 20 vídeos de igreja que vão te surpreender. Intrigada, ela clicou em reproduzir e se deparou com uma cena que não se parecia com nenhuma outra que já tinha presenciado antes. O vídeo mostrava o pastor Bill, um homem jovial com um gosto especial por breakdance, usando suas habilidades únicas para curar enfermidades. Em um momento impactante, o pastor Bill girou sobre a cabeça para curar a dor nas costas crônica de uma mulher. A senhorita Jenkins não conseguia acreditar no que via quando a congregação explodiu em gritos de alegria e aplausos. Enquanto assistia, a senhorita Jenkins se sentiu atraída pela alegria contagiante dos membros da igreja. A fé dela era vibrante e combinava o culto tradicional com o entusiasmo moderno. Os métodos incomuns do pastor Bill desafiaram suas preconcepções sobre as práticas religiosas, deixando-a emocionada e confusa ao mesmo tempo. A senhorita Jenkins compartilhou o vídeo com seus vizinhos, o que gerou animadas discussões sobre a cura pela fé e o poder da alegria desenfreada. A abordagem pouco ortodoxa da igreja se tornou um assunto quente no restaurante local e até inspirou alguns moradores da cidade a comparecer aos cultos. Por curiosidade, a partir daquele dia, toda vez que a senhorita Jenkins ouvia o ritmo de uma melodia de dança, não conseguia evitar sorrir, lembrando do pastor Bill e seu ministério extraordinário. O pianista fantasma. Gravado em julho de 2007. Este vídeo arrepiante foi filmado dentro de uma capela na floresta à noite. Dizem que a capela é assombrada, então o grupo reuniu coragem e se aventurou para dentro. Quando abriram a grande porta de madeira, descobriram que tudo dentro era feito de madeira, desde os bancos até a escada que planejavam subir. Enquanto estavam lá, debatendo se subiam ou não a escada, ouviram música de piano ao longe. Apagaram rapidamente suas lanternas, percebendo que talvez não estivessem sozinhos na capela.
Ao dar uma olhada na sala ao lado, viram um músico fantasma tocando piano. Aterrorizados, decidiram correr. Enquanto passavam pelo fantasma, ele continuou tocando. Assim que chegaram do lado de fora, a música parou de repente e o silêncio repentino tornou tudo ainda mais aterrador. O fantasma os havia seguido. Viagem missionária a Sófia, Bulgária. Durante um culto religioso, aconteceu um evento extraordinário. Uma mulher cega recuperou a visão de repente. A congregação ficou chocada e considerou isso nada menos que um milagre. Surpreendidos pelo momento, cantaram hinos de louvor e continuaram seu culto, enquanto a mulher expressava sua gratidão a Deus. Muito depois, os participantes perceberam que havia uma presença extraordinária entre eles. Embora tenha passado despercebido, aquele dia, em particular, teve um profundo significado após o colapso da União Soviética. Um grupo de cantores evangélicos dos Estados Unidos viajou para a Bulgária em uma viagem missionária. Ao voltar para o Tennessee, eles coletaram imagens para uma fita de agradecimento para seus seguidores. Durante o processo de edição, viram uma figura ao fundo, um homem com cabelo longo e barba. Vestido completamente de branco, ele tinha uma semelhança surpreendente com a representação tradicional de Jesus Cristo. Emocionados, compartilharam um vídeo com a igreja de Santa Sofia, na esperança de obter uma explicação. No entanto, ninguém conseguiu identificar o homem misterioso. Nem mesmo aqueles que estavam perto dele perceberam sua presença. Parecia que Jesus mesmo tinha aparecido na igreja. Ele teria realizado o milagre de devolver a visão à mulher cega e depois teria desaparecido sem deixar rastros. Explorando uma igreja abandonada com o Dani. Este vídeo foi postado em 2020. Mostra um homem chamado Dani se aventurando em uma igreja abandonada, construída na década de 1870 por William Henry. Rumores de avistamentos de fantasmas e gritos aterradores às 3:00 da manhã. Eles têm cercado este lugar há muito tempo. Depois de dar várias voltas ao redor da igreja, procurando um ponto de entrada, Dani finalmente consegue passar por uma janelinha. O interior está uma bagunça, com pisos quebrados, o que obriga a equipe a andar com cuidado sobre tábuas estreitas. A atmosfera é de arrepiar, com o gotejar constante da água ecoando ao fundo. Enquanto exploram, as pombas voam e arrulham nas vigas, o que contribui para a atmosfera estranha. De repente, ouviram outro som, passo, e um forte estrondo em uma sala próxima. Está claro que eles não estão sozinhos. Em um determinado momento, eles se deparam com uma parede coberta de grafites e uma porta que leva a outra sala. Um movimento chama a atenção do Dani. Isso faz ele gritar. No começo, inseguro do que vê, ele gira rapidamente a câmera para trás, surpreso com o que capta. Lá está parada uma mulher vestida de branco, segurando o que parece ser sua própria cabeça cortada. A visão horrorizou Daniel e seus companheiros, que se afastam rapidamente da aparição fantasmagórica. Lutar contra os demônios. Em muitas religiões, as histórias sobre espíritos malignos são comuns, mas às vezes acreditar na própria fé não é suficiente. Em um vídeo, um homem luta contra demônios que tomaram conta da mente dele. Esses seres aterradores o deixam louco, sussurrando pensamentos ruins. Primeiro, ele foi a uma mesquita em busca de ajuda, mas o imã não conseguiu livrá-lo dos demônios. Depois, levaram ele a uma igreja no Egito, onde um padre tentou espantar os demônios. O homem parecia muito confuso. Quando o padre aproximou uma cruz da boca dele e chamou os espíritos para saírem, o homem gritou de dor. O padre usou água benta e continuou rezando, lutando pela vida. Libertar o homem dos maus espíritos. Pouco a pouco,
o homem começou a se sentir melhor. Com o poder da oração e da fé, ele finalmente encontrou a paz, enquanto a escuridão o deixava em esquecimento da santidade. A igreja que você está vendo agora costumava ser o coração de um pequeno povoado. Era um lugar de paz e oração para os moradores. Os adultos assistiam à missa e compartilhavam refeições juntos, enquanto as crianças brincavam alegremente no quintal. Então tudo mudou. A igreja ficou vazia e esquecida, como uma cidade fantasma. Ninguém sabe por que este lugar outrora sagrado se transformou tão de repente em ruínas. Um investigador decidiu descobrir os segredos da igreja depois de ficar sabendo do seu passado sombrio. Quando ele chegou, encontrou uma cena de completa decadência e abandono. Era como se ninguém tivesse colocado os pés ali durante séculos. Por dentro, ele descobriu bancos quebrados, uma cruz torta, janelas manchadas e uma grande mancha vermelha no chão da igreja. Circularam rumores de que há muitos anos houve um sacrifício humano no altar. Ver a mancha vermelha com forma de corpo pareceu confirmar essas histórias inquietantes. O que realmente aconteceu naquela igreja? O mistério continua sem solução. Qual desses incidentes te parece mais impactante?